mensageiro que anuncia a paz. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia o Senhor. Bem, amigos da Catedral Cristo Rei, Escola Vivencial. Ei, gente, tudo bem com vocês? Boa noite, né? E aí, como é que vocês estão? Esse momento de quarentena, de isolamento. Espero que estejam todos bem. Tô trajado estilo Galvão Bueno para ficar melhor um pouco o áudio, porque o celular tá com problema no microfone. Então, né, para começar hoje a nossa escola, deixa eu pegar o convidado especial aqui. Né? Então, como na escolinha presencial a gente faz o nosso momento de oração inicial, de meditação, de silenciamento, né? Aqui não poderia ser diferente, né? Então que nesse momento a gente se coloque na presença de Deus, coloque na presença daquele que é o nosso Salvador. Que a gente possa meditar hoje sobre a palavra do próprio Deus, que é Jesus. Que nesse momento a gente traga uma paz para dentro de nós, que a gente chame o Espírito Santo para que ele venha, para que ele interceda por nós, para que ele fique do nosso lado em todos os momentos das nossas vidas. Que a gente consiga silenciar o nosso coração, que a gente consiga meditar na palavra de hoje. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis.
Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Doce, doce Espírito Santo, exemplo quero ser da mãe do meu Senhor. Doce, doce Espírito Santo, fazei também de mim morada do Senhor. Como um sacrário vivo levando amor, revelando coisas que eu não sei, mistérios do grande autor. Se eu conhecer, por nada eu trocarei. Como um sacrário vivo levando amor, revelando coisas que eu não sei, mistérios do grande autor. Se eu conhecer, por nada eu trocarei. Se eu conhecer, por nada eu trocarei. Se eu conhecer, por nada eu trocarei. Bom, gente, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário que vocês vão estar vendo esse vídeo. Espero que vocês gostem e consigam refletir um pouco nesse momento que a gente está passando. Não está sendo um momento fácil. Acho que para todo mundo, esse período de isolamento, a gente que se ama como uma família e gosta de estar junto como uma família, né? Que, como diz o Olaf, adora abraços quentinhos e agora não tá podendo prover disso, né? Então, hoje eu vou fazer uma leitura orante, né? Gostaria que vocês acompanhassem, né? Sobre o Evangelho desse domingo, né? Desse terceiro domingo de Páscoa, que é a passagem dos discípulos de Emaús. Então, peguem suas Bíblias e bora estudar um pouquinho. Vamos lá. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana
dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "Que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que eles afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu." Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E esses confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, como a leitura orante nos pede alguns passos, né? Então, nosso primeiro passo da leitura orante é refletir sobre o que o texto diz, como palavra mesmo, o que está escrito, né? Então, o Evangelho nos põe hoje ao lado de 2 discípulos de Jesus, que, tristes e abalados na fé, retornam sem pressa ao seu povoado de origem, Emaús, a pouco mais de 10 quilômetros de Jerusalém. Os dois estavam conversando sobre as coisas que tinham acontecido nos últimos 3 dias, e Jesus ressuscitado aparece para eles sobre outra figura, né? A palavra diz que eles estavam como que cegos, então Jesus apareceu para eles como outra figura, como se fosse outra pessoa, né? Eles não conseguiram identificar, não conseguiram reconhecer eles, né? E começou a caminhar com eles. Então Jesus aparece para os dois, né? Os dois estavam caminhando tristes, né? Poxa, o nosso Messias, né, que vinha libertar, né, nosso povo, morreu, e ele tinha dito que ressuscitaria em 3 dias, e já passou 3 dias e nada aconteceu. Então eles decidiram voltar para casa e Jesus os encontra no caminho, né? Com outra forma, outra figura. Fico imaginando isso, né? Como será que Jesus deve ter aparecido para esses dois? E depois dos dois terem explicado tudo o que havia acontecido nos últimos 3 dias,
Cleófas e seu companheiro, né? O outro discípulo que estava junto, por fim revelam o motivo de seu abatimento, né? Da sua tristeza. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Jesus então os repreende, né? Não só por pensar que a libertação que o Messias iria trazer ao povo de Deus era de índole política, né? Mas também por imaginarem que a redenção era incompatível com o escândalo da cruz, né? Como alguém que veio para nos salvar, né? O Filho de Deus, o Rei dos Reis, morresse de uma forma tão complicada, né? Tão difícil, né? Uma morte de cruz, né? Uma morte que para aquela época, morte de cruz era destinada aos ladrões, né? Era aos piores dos piores. E Jesus realmente não era nada disso. Jesus ainda fala, né? Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? As próprias escrituras, né? Os próximos textos mais antigos, né? Evidenciavam que ele haveria sim de padecer muito e morrer, a fim, né, de entrar na sua glória e ser esse Jesus maravilhoso. Aí, começando por Moisés e passando pelos profetas, Jesus explicou para eles as passagens, né, da Escritura que falavam a seu respeito. Então, conforme eles foram andando, foram caminhando, Jesus foi explicando para eles, né, tudo o que havia acontecido e que o Messias deveria, sim, sofrer tudo o que sofreu, né? Então, eles tinham conhecimento das palavras, tinham conhecimento das escrituras, mas nessa hora esqueceram de tudo, né? Será que a gente faz isso também? Não é essa hora ainda da gente refletir sobre isso, mas fica esse ponto, né, de atenção. Depois um pouco mais, né? Um pouco mais tarde, antes de Jesus subir aos céus e ficar junto ao Pai, ele abriu a inteligência dos apóstolos, né? Dos discípulos, que daí entenderam as escrituras, né? Então Jesus lhe dá o carisma de compreender o verdadeiro significado da Bíblia, da palavra. E acima de tudo, de enxergarem que a paixão, morte e ressurreição do Messias estavam já previstas no texto sagrado. Assim é que está escrito, diz ele. E assim era necessário que Cristo padecesse, mas que ressurgisse dos mortos ao terceiro dia. Lucas referencia ali Isaías, próprio Atos depois dos apóstolos, né? Então, o profeta Isaías, os Salmos, todos eles falavam sobre o que iria acontecer. Então, por fim, né, eles falam para... É uma parte bem legal que eu acho até um pouquinho engraçada, que quando estava anoitecendo, né, a palavra diz que Jesus fingiu que ia à frente, né, que não ia ali parar com eles, e eles, os discípulos, falam para ele, né, fica conosco, né, tá à noite e fica aí com a gente, vamos comer alguma coisa, vamos ficar aí que já tá de noite e é perigoso, né, sair à noite. Então Jesus entrou com eles, né, na casa e no lugar onde eles tinham para passar a noite. Então Jesus tomou o pão e o abençoou, né, e partiu e deu para eles, né, relembrando a última ceia, a instituição da Eucaristia para nós. E nisso até arrepia, né, então eles realmente foram despertos, né? Então Jesus fez com que eles, naquele momento,
acreditassem, né? E reconhecessem Jesus, né? E nisso Jesus desaparece, então sobe aos céus, né? E por fim, eles falam que, na palavra diz, né? Que um pergunta para o outro, no meio do caminho, né? Não ardia o nosso coração enquanto ele falava das escrituras para nós? Então eles se deram conta que Jesus estava com eles desde sempre, né? O Senhor está conosco desde sempre. E nisso, de tristeza que eles estavam, realmente ficaram contentes. E vamos voltar para casa, né? Vamos voltar para Jerusalém, né? E quando chegam lá, encontram o pessoal, né? Os 11, né? O restante dos apóstolos. E eles falam, né? Ó, é verdade, Jesus ressuscitou e apareceu para Simão. E daí eles contam, né, que o que havia acontecido com eles no caminho. Então, essa é o primeiro passo, né, o que o texto diz, né? Então é basicamente olhar ali, reler, né, a passagem e tentar puxar os pontos, né? O que o texto diz propriamente dito, né? Uma interpretação de texto ali, né? Bom, e dando sequência, né, na nossa leitura orante, o segundo passo é o que o texto diz para nós, né? Então, a gente já fez a leitura propriamente dita da palavra, já releu, vamos dizer assim, puxando alguns pontos da própria palavra como texto mesmo, né? Não desmerecendo a palavra escrita da Sagrada Escritura, da Bíblia, mas eu olhando para esse lado mais literal, né, do que estava acontecendo ali. Então, o segundo passo da nossa leitura orante é o que o texto diz para nós, né? 2 discípulos caminham em desolação, tristeza, né? Se afastando da comunidade de Jerusalém. Estão voltando para Emaús, né, para o seu povoado de origem. Então Jesus se aproxima deles e caminha junto, mas eles não reconhecem. Um deles a gente conhece o nome, né, Cleofas, né, na palavra diz. E o outro não se especifica, não diz o nome, né? Eu quero colocar no lugar dele o meu nome e o seu, tá? Então vamos pensar que era eu, que era você, que estava caminhando com Cleofas lá, todo triste e desolado, né? E muitas vezes a gente fica como que sem esperança, né? Talvez agora, nesse momento de crise, né? De a gente não saber o dia de amanhã, como vai estar a saúde, como que vai estar a economia, nossos empregos, as pessoas que a gente ama, enfim. E quantas vezes a gente não percebe a presença de Jesus ressuscitado, né? Às vezes a gente fica desolado por tantas coisas, talvez ruins, que aconteçam na nossa vida, mas esquece de olhar um pouco com atenção as pequenas coisas, né? De procurar ver Jesus ressuscitado em algumas ocasiões. A gente pode se perguntar, em que situações costumo ficar desolado? Em que momentos que eu costumo ficar desolado, né? Quando um amigo fala alguma coisa que eu não gosto de ouvir, quando acontece alguma coisa ruim no trabalho, ou acontece alguma coisa ruim na nossa família, na faculdade, enfim, no ambiente que a gente está inserido. E como que a gente tem reagido a essa desolação, né? Como que a gente reage quando isso acontece? E como a gente deveria reagir, né? Pensando, né, na leitura, pensando na palavra, né? Aconteceu algo ruim e eles estavam desolados, né? E qual a nossa postura quando acontece alguma coisa ruim? Será que a gente tem confiado em Deus? Será que a gente tem acreditado?
Será que a gente tem se entregado? Será que a gente tem entregado os nossos problemas para Deus? Estou trazendo só reflexões, gente. Acho que é um momento para a gente pensar também. Como Jesus perguntou para os dois, eu também pergunto para vocês, né? E é uma reflexão para mim também. O que andais conversando pelo caminho, né? Quando a gente está triste, o que a gente costuma falar, costuma murmurar, costuma dizer, né? Os dois responderam tristes, né? Nervosos, irritados, né? Estavam bravos. Você não sabe o que aconteceu em Jerusalém nesse dia, né? Então eles questionam Jesus, né? Como assim você não sabe, né? O que aconteceu em Jerusalém, né? Nesses dias? E Jesus responde, né? Com uma pergunta, né? O que foi? Daí eles respondem, a morte de Jesus, o Nazareno, né? E nós esperávamos que ele fosse o libertador de Israel. Aí Jesus, né? Responde, né? Como sois lentos para crer o que os profetas falaram. Acaso não era necessário que o Cristo sofresse para entrar na glória? Né? Quantas vezes a gente não entrega e tem o belo costume de dizer Jesus me abandonou, Deus me abandonou, não acredito nas coisas que são ditas. Quantas vezes, né? Quantas vezes Jesus vem e nos dá uma chibatada, um tapa na cara, né? Diz, como sois lentos para crer que os profetas falam, né? Da mesma maneira que os profetas diziam que Jesus ia sofrer, né, ia morrer, ia ter a morte em cruz, várias outras passagens nos dizem que Jesus é o nosso Consolador, né? Que o nosso Deus é o nosso Salvador, né? Ele nos amou primeiro e nunca vai nos abandonar, certo? As palavras, né, de Jesus acendem esperança nos discípulos. Então imagina, Cleofas e você, né, ouvindo isso de Jesus, né? Isso não nos dá uma esperança, né? Que a gente vai sair desse tempo ruim, desse tempo de crise, do momento de sofrimento, né? Levando para um contexto geral, não só desse momento que a gente está vivendo, né? E para a gente refletir, né? Que nesses momentos de desolação, de tristeza, é bom a gente se abrir, né? É bom a gente conversar com alguém, né? Super importante, né? A gente conversar com o próprio Deus, conversar com o próprio Jesus em oração, né? Mas é importante também partilhar essas tristezas, essas desolações com os nossos amigos, com pessoas que a gente ama e que a gente sabe que nos amam também, né? Importante. Por fim, fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entra então e fica com eles. Lá na mesa, né? Voltando um pouquinho do que diz o texto. À mesa Jesus toma o pão, abençoa e lhes dá, né? Nesse momento, seus olhos se abriram e eles o reconheceram. Jesus desaparece da vista dele, mas ficaram no seu coração. Então, Jesus ascende aos céus e eles ficam com Jesus no seu coração. Tanto que eles dizem depois, né? Não estava ardendo o nosso coração quando eles nos explicavam as Escrituras. A experiência é tão extraordinária, né? Tipo, é uma coisa muito, acho que fora da realidade, né? Acho que eu tô me colocando junto com aquele discípulo, com aquele apóstolo que estava junto com Cleofas, né? Então eu fico imaginando
esse momento, né? Que experiência é essa, né? Nossa, meu Deus, né? Jesus realmente ressuscitou e estava ali com a gente naquele momento e partiu de novo o pão, né? Nos deixou seu corpo ali novamente e ascendeu aos céus. Animadaços, né? Vamos voltar para Jerusalém. Então, eu acho que esse é a nossa alegria, a nossa força. Procurar encontrar um pouco mais a Deus, um pouco mais Jesus nesses caminhos que a gente tem traçado para nossa vida, né? É super importante. As tristezas vão vir, com certeza. Ele não escapou disso. Ele quis que a vontade do Pai fosse feita. Quiçá a gente, né? Quiçá nós. Não vamos também ter vida fácil, não, né? Quem quer me seguir, abraça sua cruz e siga-me. Fica essa palavra, né? Então, lá no comecinho a gente falou, né, de encontrar Jesus nas pequenas coisas, nas coisas boas, né? Não só olhar as coisas ruins e ficar lamuriando e enfim. E onde a gente encontra a presença de Jesus hoje, né? Na palavra, né? Na Bíblia, na leitura orante, né? Nos sacramentos. Meu Deus, e como faz falta. Como faz falta receber Jesus Eucarístico. Faz muita falta. Bom, na nossa comunidade, a gente pode encontrar Jesus, onde a gente está inserido. Na nossa família, no nosso trabalho, né? No serviço aos mais necessitados, né? Aos pobres, realmente para quem precisa. As pessoas que vivem em situação de rua, né? De pobreza extrema, né? Na nossa quaresma, a campanha da fraternidade nos diz, né? Que é o lema, né? Viu, teve compaixão e cuidou. Então, nos traz também, né? Esse olhar para quem realmente precisa, né? Hoje os nossos idosos, nossas mães, nossos pais, nossos avós, que precisam de um cuidado muito mais especial, né? Nesse momento que a gente está passando de pandemia, sabe lá, né? As questões de grupo de risco e tudo mais, né? Um recadinho, né? Para mim, para você, acho que para todo mundo, né? Em todas as situações ruins, péssimas, calamidade, nunca se afaste da sua comunidade, da sua paróquia. É ali que você vai encontrar Jesus. É ali que você vai ter força para continuar e seguir, né? E ficar lá buscando Jesus na simplicidade, na humildade, né? Que eu acho que isso é o que mais importa para nós, né? Simplicidade. Jesus era simples. A gente não precisa de muita coisa para viver, né? Então buscar Jesus na simplicidade, né? Buscar ajudar as pessoas simples, ser simples, né? Então uma diquinha aí. Não sei se eu posso dar dica, tô parecendo youtuber, influencer, mas é uma dica por experiência própria. Que em momentos que eu achei que tudo ia dar errado, a primeira coisa que eu fui fazer foi me afastar realmente da igreja, né? Me afastei de tudo o que me levava a Deus. E o que tava ruim, piorou, né? Então, não é o momento, né? Então, nesse momento de crise, a gente tem que procurar participar, né, das missas, né?
estão sendo transmitidas, das ações que o Padre está propondo para nós, né? Então, que o próprio Papa nos pede, né, para entrar em oração. E simplicidade, né? Que eu acho que a palavra-chave aí é simplicidade para nós, né? No apostolado, né, onde a gente pode encontrar Jesus, no serviço fraterno, que é isso que eu estava comentando, né? A gente é um sopro de esperança para as outras pessoas, né? Nós somos sal da terra, luz para o mundo. Lembrar disso sempre, né? Principalmente para as pessoas mais sofridas, para as pessoas que mais precisam, né? Para as pessoas próximas e não tão próximas, né? Jesus consolou seus discípulos naquele momento, né? E a gente está consolando essas pessoas que mais precisam, as pessoas que estão na nossa volta ali, né? Nossas famílias que estão passando por dificuldade, por desemprego, com problemas de saúde. A gente tem consolado essas pessoas, mas consolado verdadeiramente. Não só, vai ficar tudo bem. Ter parado só para ouvir um pouco a pessoa, né? Coisa simples, gente. Eu volto à simplicidade, né? Afinal de contas, a gente busca consolar ou ser consolados? São Francisco dizia, né? Na sua oração, né? Então a gente busca o quê? Consolar ou ser consolado? Então que a gente possa fazer como os discípulos, né, de Emaús, e pedir para Deus: fica conosco, Senhor, porque já está anoitecendo. Então, a fim de que a gente possa reconhecer Jesus como fonte da verdadeira felicidade, né? Que Ele fique um pouquinho mais com a gente, que Ele fique até o fim dos tempos. E mais que isso, que a gente fique e permaneça com Ele. Então esse foi o nosso segundo passo da leitura orante. E o nosso terceiro passo, então, é o que o texto nos leva a dizer a Deus. Então, nesse momento seria um momento de oração, né? Um momento que esse texto, que essa palavra nos leva a dizer ao Pai, né? Refletindo nisso, não é que eu não quis, mas eu preferi fazer a leitura, né, e fazer a oração, né, da oração do São Padre Pio, né, que é uma oração que eu não sei se todo mundo conhece, mas é uma oração muito bonita e faz referência a essa passagem. Então, queria nesse momento, né, agradecer a Deus por todos os momentos, por todos os percalços, por todas as pedras no caminho, porque eu sei que sem Ele, cada tropicão ia ser bem pior. Então, nesse momento eu quero agradecer a Deus, né? Nesse momento que você também possa entrar em oração e pedir para o Senhor: fica conosco, fica comigo, fica comigo. Fica, Senhor, comigo, pois preciso da Tua presença para não te esquecer. Sabes quão facilmente posso te abandonar. Fica, Senhor, comigo, porque sou fraco e preciso da Tua força para não cair. Fica, Senhor, comigo, porque és minha vida e sem Ti perco o fervor. Fica, Senhor, comigo, porque és minha luz e sem Ti reina a escuridão. Fica, Senhor, comigo, para me mostrar Tua vontade. Fica, Senhor, comigo, para que ouça Tua voz e Te siga.
Fica, Senhor, comigo, pois desejo amar-te e permanecer sempre em tua companhia. Fica, Senhor, comigo, se queres que te seja fiel. Fica, Senhor, comigo, porque por mais pobre que seja minha alma, quero que se transforme num lugar de consolação para ti, um ninho de amor. Fica comigo, Jesus, pois se faz tarde e o dia chega ao fim. A vida passa e a morte, o julgamento e a eternidade se aproximam. Preciso de ti para renovar minhas energias e não parar no caminho. Está ficando tarde. A morte avança e eu tenho medo da escuridão, das tentações, da falta de fé, da cruz, das tristezas. Oh, quanto preciso de ti, meu Jesus, nesta noite de exílio. Fica comigo nesta noite, Jesus, pois ao longo da vida, com todos os seus perigos, eu preciso de ti. Faze, Senhor, que te reconheça como te reconheceram teus discípulos ao partir do pão, a fim de que a comunhão eucarística seja a luz a dissipar a escuridão, a força a me sustentar, a única alegria do meu coração. Fica comigo, Senhor, porque na hora da morte quero estar unido a ti, se não pela comunhão, ao menos pela graça e pelo amor. Fica comigo, Jesus. Não peço consolações divinas, porque não as mereço, mas apenas o presente da tua presença. Ah, isso sim te suplico. Fica, Senhor, comigo, pois é só a ti que procuro. Teu amor, tua graça, tua vontade, teu coração, teu espírito, porque te amo e a única recompensa que te peço é poder amar-te sempre mais. Com este amor resoluto, desejo amar-te de todo o coração enquanto estiver na terra, para continuar a te amar perfeitamente por toda a eternidade. Amém. São Padre Pio, rogai por nós. Bom, pessoal, então esse foi o nosso terceiro passo, né? E vamos passar para o quarto passo da leitura orante, que é a meditação, né? Que a gente possa refletir sobre tudo isso que eu falei sobre hoje, tudo sobre que o Evangelho nos traz no dia de hoje, né? E como não podia faltar, vou chamar meu companheiro aqui. Vem pra cá. Meu companheiro é de guerra, não vai aparecer muito não, mas tá por aqui. Então nesse momento, esse quarto passo e último passo da leitura orante, né, que a gente possa realmente meditar, né, sobre tudo que foi dito. E eu queria trazer hoje essa música em especial, que na verdade ela é essa oração, essa última oração que eu fiz agora por final do Padre Pio, musicalizada, né? Na voz da Celine Borges. Então, nem se compara, né? Celine Borges comigo. Então, desculpem as falhas, né? Mas que nesse momento a gente realmente possa meditar ouvindo essa música, né? E pedindo de todo o coração para que Jesus fique conosco. Fica, Senhor, comigo.
Fica, Senhor, comigo. Preciso de tua presença para não te ofender. Sabes quão facilmente sou fraco e te abandono. Preciso de ti para não cair. Fica, Senhor, comigo. Se queres que eu te seja fiel, seja-me aquele abrigo. Pois embora minha alma muito pobrezinha deseja ser pra ti lugar de consolação, carinho e adoração, um ninho de amor, então, quietude profunda oração. Não peço que não mereço, mas tua presença, ó Deus, quero ter. Fica, Senhor, comigo, para que eu ouça a tua voz. Fica, Senhor, comigo. Fica, meu grande amigo. Fica, Senhor, comigo. Fica, meu grande amigo. Não peço que não mereço, mas tua presença, ó Deus, quero ter. Fica, Senhor, comigo, para que eu ouça a tua voz. Tu és minha luz, sem ti ando nas trevas. Fica, Senhor, para me dar a conhecer tua vontade. Fica, Senhor, comigo. Fica, meu grande amigo. Minha alma é tão pobrezinha. Seja meu único abrigo. Quero sua companhia. Muito preciso ouvir-te, Senhor. Tanto desejo amar-te. Fica, meu grande amor. Tanto desejo amar-te. Fica, meu grande amor.
Essa música é puxada um pouco, né? Mas que realmente que ela nos traga um pouco de paz nesse momento. Que a gente possa realmente meditar através da música, através desse vídeo de hoje, né? Sobre o amor de Deus nas nossas vidas, sobre como Ele se manifesta nas nossas vidas, como o amor de Deus se manifesta nas nossas vidas, que a gente possa ser mais grato nesses momentos. Bom, gente, boa noite, é isso aí, e que eu espero que vocês fiquem com Deus, não saiam da presença dEle. A gente tá distante, mas a gente tá junto. Que Deus nos abençoe, que a nossa mãe nos proteja, hoje e sempre. Amém.